É faca no bucho da ignorância mesmo, fi. Que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui nos Careca de Saber. Não tem nada, oi turma, mas continuação. Vejam bem, turma, se eu fosse construir um paralelepípedo, um prisma de base retangular, eu faria isso aqui, né? Então eu construiria isso, colocaria aqui uma base retangular, claro que aqui está na forma de vista em perspectiva, tá? Essa é uma base retangular. Como eu quero agora construir, se eu quisesse construir um prisma, eu pegaria esse retângulo e colocaria aqui e ligaria os vértices. Agora é pirâmide, então você vai ligar um ponto. Ó. Um vértice. Então agora sim, eu venho e faço isso. Pronto, eu tenho aqui uma pirâmide de base quadrangular ou base retangular. Se o prisma for reto, esse vértice, ele cai bem no centro, né? Se ele for reto. Se ele for oblíquo, esse ponto não cai no centro da base. Então nós temos uma figura parecida com essa daqui. Isso então eu acabo de construir uma pirâmide. Você vai ver que o cone ele é parecido, a única diferença é que a base é circular. Aqui nós temos então, na pirâmide, né, a aresta da base. Então eu tenho aqui o lado, eu vou chamar de A. Este lado eu vou chamar de B. Tá? A altura da pirâmide é o lado perpendicular, que é esse aqui, ó. Se a pirâmide for reta, essa altura aqui, ela cairá... Ixi, o desenho ficou torto um pouquinho. Essa altura cairá perpendicular. Então eu tenho aqui, por exemplo, posso fazer isso aqui. Tá? Essa altura, ó, ela é perpendicular à base. Vou melhorar aqui o desenho. Vou chamar esse lado, essa medida de altura, tá? Então vai ficar aqui o H, a altura da pirâmide. Muito bem. Olha lá, dá para enxergar, né? Então, qual que seria aqui, no caso, a área? Eu tenho também a área lateral, a área da base. Nós temos que pegar essa medida, vou chamar essa aresta de C. Tá? Esta aresta de C. Então, a base da pirâmide, esta base da pirâmide é um retângulo, né? Então, a área da base simplesmente será lado vezes lado, A vezes B. Claro que eu estou aí só demonstrando, teoricamente. Aqui é uma forma, aí é literal, essa forma literal, só existem as letras, e daqui a pouco a gente faz um exercício de aplicação, tá? Então essa é a área da base. A área lateral, da pirâmide, ela terá que ser calculada da seguinte forma. Nós estamos vendo aqui 4 triângulos. Então, se o triângulo for isósceles, por exemplo, né? Mas ninguém sabe ainda que triângulo é esse, eu vou colocar simplesmente um triângulo qualquer aqui, né? Então, ó. Então veja bem, turma. A área lateral nós temos 4 triângulos. Só que eu tenho um triângulo que tem aqui esse lado C e o triângulo de base A. Esta medida de lado pode ser igual a C ou não, isso daí não se preocupe com isso agora.
Mas eu tenho dois triângulos, então 2 vezes essa área, mais 2 vezes, olha, repare aqui, vamos chamar esse lado de C também, esse meu modelo, vamos chamar de C também, e eu tenho 2 triângulos de base B e lados C e C, por exemplo. Então, eu vou fazer também aqui 2 vezes, tá vendo? Então eu tenho 4 triângulos, mas você precisa tomar cuidado que nem sempre os 4 triângulos têm a mesma área. Mas eles terão as mesmas áreas, de forma geral, 2 a 2. Mas até nisso você precisa tomar um pouco de cuidado, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou mostrar um exercício calculando. E o volume, só para terminar, o volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Agora eu vou fazer um exercício envolvendo volume de pirâmide, área lateral e área total. Lembrando que a área total é a área lateral mais a área da base, tá? Turma, pirâmide, aí eu quero a área da base, a área lateral, a área total e o volume, tá? Ó, área da base, área lateral, área total e volume. A área da base simplesmente é um quadrado de lado 5. Então, a área da base é um quadrado de lado 5. Então, eu tenho lado vezes lado, nós temos aqui 25 centímetros quadrados. Deixa eu colocar aqui 5 centímetros, 5 centímetros e a altura da pirâmide 3 centímetros, tá? Muito bem. A área lateral, na área lateral, nós temos que tomar um cuidado. Porque eu tenho aí 4 triângulos, né? São 4 triângulos de mesma área, tá? Então eu tenho este triângulo aqui, tenho este triângulo aqui atrás, tenho este triângulo e este triângulo. Então são 4 triângulos. E as bases são os lados desse quadrado aqui, de lado 5. Essa é a base do triângulo, eu digo, né? Mas eu gostaria que você enxergasse aqui algo. Ó, esta medida aqui, que eu vou puxar para cá, é chamado apótema da base, tá? Então isso é um apótema da base. Aqui é E. Apótema da base. Muito bem. O que acontece? O apótema da base é o raio da circunferência inscrita na base. Mas não vou entrar em detalhes agora, para não te confundir aí a cabeça. Então veja bem, ó. Apótema da base, tá? Se você colocasse aqui só uma observação, uma circunferência inscrita, esse apótema é o raio. Mas eu vou pedir para você memorizar isso, simplesmente o apótema da base, porque este daqui, ó, já é o apótema da pirâmide, tá? Então é algo que se precisa, já não é a mesma coisa do apótema da base, mas é chamado de apótema também. Só que isso daqui é a apótema da base e aqui é a apótema da pirâmide, que é da face da pirâmide, né? O apótema que ele pega aqui, ó, na perpendicular, tá vendo? Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e o outro cateto mede 5/2, que é metade do lado da base, ó. Então, é isso que você vai precisar saber. Eu estou fazendo um exercício um pouco mais trabalhosinho, só para você treinando esse, você consegue deslanchar em outros exercícios. Então, eu preciso saber, na verdade, esse apótema da pirâmide. Por quê? Porque o apótema da pirâmide é a altura do triângulo, para eu achar a área desse triângulo, ó, base vezes altura, tá vendo?
Então eu vou chamar aqui de... Aqui é a altura da pirâmide, vamos chamar de Hzão. E esse H aqui eu vou chamar de H'. O H' é a altura do triângulo da face, né? Então vamos lá? Vou usar primeiro, antes de calcularmos a área lateral, eu preciso achar o H'. Então, vamos achar H'. Achar H'. Aí eu faço Teorema de Pitágoras, né? No Teorema de Pitágoras, eu vou aplicar hipotenusa ao quadrado, que é H' ao quadrado, é igual ao soma dos quadrados dos catetos. Então nós temos... Nossa, tá me dando uma coceira no olho que ninguém merece. Soma dos quadrados dos catetos. E vai ficar assim, né? Ó. Tá vendo? Vou fazer um exercício assim, porque você vai se deparar com um esqueminha desse, tá? Não adianta querer sair correndo aí. Então, olha lá. Vou achar o H'. Aí o H' ao quadrado vai ficar 9 mais o quadrado de uma divisão é a divisão dos quadrados. Então, 5 ao quadrado é 25, dividido por 4. 4 vezes 9, 36. 36 mais 25. 4, aqui você transforma numa fração, fica 4 vezes 1, 4. Então, como é que eu faço essa conta? Eu multiplico em cruz e multiplico os denominadores. 4 vezes 9, 36. 1 vezes 25, 25. E 4 vezes 1, 4. Tá? Então, aqui nós temos o quê? 36 mais 25. Ó, 36 mais 20 dá 56. Mais 5, 61. Certo? 61 dividido por 4. Esse é o H ao quadrado, o H' ao quadrado. Então vamos tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada, então H' vai ficar raiz quadrada de 61 sobre raiz quadrada de 4. Então nós temos aqui, vou pegar o valor aproximado, tá? Vamos colocar aproximadamente raiz de 64, que é 8. E o raiz de 4 é 2. Então esse H' vai ficar aproximadamente 4 centímetros. Turma, então o H' que eu achei foi raiz de 61 sobre 2. Aproximadamente, se eu utilizar raiz quadrada de 64, fica 8 sobre 2, que é 4 centímetros. Vou utilizar tanto o valor indicado como o valor aproximado. Na área lateral, nós temos com o valor indicado primeiro. Então eu faço 4 vezes, porque nós temos 4 triângulos na lateral da pirâmide, 4 vezes a base vezes a altura sobre 2. Então eu vou só falar, não vou escrever. Aqui, eu digo a fórmula do triângulo que vocês já sabem, né? Que é base do triângulo é 5, vezes a altura, que é o H', que eu vou usar agora o raiz de 61 sobre 2, dividido por 2. Ó, base vezes altura sobre 2. Então, dividido por 2. Tá? 4 dividido por 2 vai dar 2. Só que aqui é 2 vezes isso. Então, eu simplifico aqui também. Então, nós temos 5 vezes raiz de 61. Essa é a área lateral em centímetros quadrados. Tá? Se nós formos pegar o valor aproximado, simplesmente da área lateral, vou aproveitar esse número, ficaria 5 vezes aproximadamente 8. Por quê? Porque esse número ele é próximo de raiz quadrada de 64, que é 8. Então 5 vezes 8, 40. Então o valor aproximado é de 40 centímetros quadrados, tá? A área lateral é sempre em centímetros quadrados, quadrado, né? Que pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado. Essa área lateral. Agora vamos para a área total.
A área total fica assim, ó. A área total é a área lateral mais a área da base. Mais a área da base. Se eu for pegar o valor indicado, teria que pegar a área lateral, que é 5 raiz de 61, tá? Mais a área da base, que é a área do quadrado, que é 5 vezes 5, que a gente já fez isso. Base vezes base, lado vezes lado do quadrado. Só que o examinador, ou ele coloca assim, ou ele coloca na forma fatorada. Então, nós teremos 5, que multiplica raiz quadrada de 61, mais 5, porque 5 vezes 5 é 25. Essa é a forma fatorada. E aqui, a área total em centímetros quadrados. Tá? Se nós tivéssemos o valor aproximado, no lugar do raiz de 61, você colocaria o quê? 8. 8 e 5, 13. Aí você faz 5 vezes 13, né? Que dá, vamos fazer aqui, o valor aproximado, ó, você faria assim, ó, 5 vezes 13, tá? Mais uma vez. Raiz de 61 é 8. 8 mais 5, 13. 5 vezes 13, 50, que é 5 vezes 10. 3 é 5, 15. Então, essa área daria 65, aproximadamente, centímetros quadrados, tá? Esse é o valor aproximado da área total. Vou por aqui, ó. Área total, tá bom? Turma, o volume da pirâmide, então, é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide, que é esse Hzão agora, ó. Tá? A altura da pirâmide aqui, ó. Esse lado perpendicular à base. A área da base é o quadrado de lado 5. Então ficou volume é igual a 1/3 do 5 ao quadrado, que é 25, né? Vezes a altura da pirâmide, que é 3. Simplificando aqui, nós temos 25 centímetros cúbicos. Ou simplesmente 25 mililitros. Ou, melhor ainda, 25 dividido por 1000 litro, que daria 25 vezes 10 a menos 3 litro. Mas em notação científica, lá da parte da física, que seria a primeira aula que você tem que assistir, se você não viu ainda, é 2,5. Como eu diminuí aqui é 2,5, então ficou vezes... Porque assim, ó, quando eu vou passar em notação científica, você lembra que este número tem que estar entre 1 e 9, 1 e 9,99. Acontece que se eu passar essa vírgula para cá, isso daqui é 2,5 vezes 10, para dar 25. Então 10 com 10 a menos 3, você soma 1 nesse expoente, vai dar 10 ao quadrado. Então é 2,5 vezes 10 a menos 2. Tá? Ó, 2,5 vezes 10 a menos 2. É a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 3, mas aqui está a notação científica. E a unidade é o litro, né? Aqui a unidade é o litro, tá bom?